8,5 é a medida do computador. Luiz, você pode dizer que esse computador de bordo é ou não é preciso? Ah, não, é confiável, totalmente confiável. Volkswagen Amarok 2.500 quilômetros depois. Esse vídeo aqui é a segunda parte do nosso projeto de levar doações aí para o Rio Grande do Sul. Já temos um outro vídeo no canal que a gente mostrou o processo de carregamento, legislação, revisão preventiva. E agora é hora da gente falar do vídeo da viagem mesmo. Como foi essa viagem para o Rio Grande do Sul? Claro que a gente aproveitou essa oportunidade para fazer um teste bastante compreensivo, não com uma, mas várias Amaroks. E agora vocês vão conferir todos esses detalhes. Mas antes, vamos falar um pouquinho das qualidades da Volkswagen Amarok, que mesmo um bom tempo depois de mercado, ela continua tendo pontos muito atrativos. E o primeiro que eu quero destacar está bem grande aqui na frente, V6. Motor turbo diesel V6 que gera aí 258 cavalos com 59 kg de torque. Mesmo com a chegada de novas concorrentes ao mercado, a Amarok continua sendo uma referência em desempenho na categoria. Esse motor V6 está associado a uma transmissão automática de 8 marchas. Pode até ter concorrente que recentemente chegou com um câmbio com um número maior de marchas, mas a Amarok continua sendo uma picape que está entre as melhores do segmento com câmbio automático de 8 marchas. Você ainda tem muita picape aí com câmbio de 7 e até mesmo de 6 marchas. E tudo isso se reflete em desempenho, porque essa picape aqui consegue fazer um 0 a 100 aí na casa de 7,4 segundos, estando entre as mais rápidas do mercado. Já sabemos que o inverno vai ser bastante rigoroso no sul do país e o Rio Grande do Sul atravessa uma das maiores tragédias de sua história. Exatamente por isso que eu estou com esse cobertor aqui. Muito bom, vai ajudar muitas pessoas. Mas não é apenas um cobertor, são 1.210 cobertores iguais a esse. Todos esses pacotes que vocês estão vendo aqui atrás de mim são 1.210 cobertores, como esse daqui, muito bom, que o Comprecar TV conseguiu através do Instituto Elevar, elevar.org.br, um instituto fundado na cidade de Sorocaba em 2016, que tem a missão de ajudar pessoas em condição de vulnerabilidade, com educação, com acesso ao mercado de trabalho, formação profissional e tudo o que precisa para ressocializar uma pessoa. Mais importante que isso, o Instituto Elevar entrou em contato com o Instituto Miguel Soeiro, que é o braço social da Unimed aqui de Sorocaba. E com tudo isso é que a gente conseguiu essas doações aqui. E olha, esses cobertores farão muita diferença para aquelas pessoas que perderam tudo. Outro ponto que merece destaque aqui nessa picape é o freio a disco nas 4 rodas. Ainda no mercado hoje existem picapes médias com freio a tambor aqui na traseira. E sempre fica aquela dúvida, mas por que o freio a disco é melhor? Ele freia mais? Na verdade, o freio a disco, se você fizer uma medição, comparar uma picape com 4 freios a disco e uma picape com tambor na traseira, provavelmente o espaço de frenagem delas numa primeira frenagem vai ser exatamente igual, porque o que vai decidir muito é o pneu em contato com o chão e não necessariamente o freio a disco. Porém, a vantagem do freio a disco está nas frenagens sucessivas. Então imagine você, carrega a picape, coloca bastante carga aqui na picape e desce uma serra. Você vai usar bastante o pé no freio. Uma picape com freio a tambor aqui atrás, o tambor vai superaquecer mais rápido, perdendo eficiência de frenagem. Já o freio a disco vai funcionar melhor por muito mais tempo. Então as frenagens são muito mais seguras quando você tem freio a disco nas 4 rodas. Mas olha quanta doação ainda temos para levar. Isso aqui que vocês estão vendo são roupas. Aí nós temos aqui uma seção de medicamentos. Todas essas caixas pequenas são medicamentos. Aqui do lado temos mais roupas. Ali na frente também
mais roupas. Aqui do lado do carro, mais caixas de roupas. E toda essa quantidade aqui de roupas e sapatos que ainda faltam ser acomodados. E ali do outro lado, a gente tem uma quantidade grande também de água que a gente precisa levar. Certamente, toda essa quantidade de doação não vai caber em 2 Amarocks. Nós vamos ter que resolver aí uma forma de fazer tudo isso chegar no Rio Grande do Sul. Ajuste de suspensão. Esse é um outro ponto que merece destaque aqui na Volkswagen Amarok. A construção dela é muito parecida a qualquer outra picape que a gente tem aí no segmento de médias. Aqui atrás, por exemplo, ela utiliza um eixo rígido e esse eixo rígido é fixado por um sistema de feixe de molas e amortecedores convencionais. A maioria das picapes usa esse tipo de construção. Mas quando você dirige a Amarok, compara com diversas concorrentes que têm esse tipo de construção, você percebe que a Amarok é mais suave. Ela não tem aquela suspensão que quica tanto quanto a maioria das picapes dessa categoria. E aqui eu já vou fazer um adendo. Por quê? Tem uma concorrente japonesa que às vezes gosta de induzir o cliente a erro. Porque declara que a picape deles tem lá uma suspensão multilink traseira. E aí as pessoas ficam imaginando, será que é um multilink igual ao dos automóveis de passeio totalmente independente? Não é nada disso. O que acontece é que aquela outra picape, ela também tem um eixo rígido, como essa daqui. A diferença é que em vez de ela usar feixe de mola, ela usa mola helicoidal, que a bem da verdade é um pouco mais confortável. E a fixação desse eixo rígido ao chassi é feito por um sistema de vários braços, daí vem o multilink. Mas não é uma suspensão multilink de automóvel de passeio. Claro, essa outra picape vai ser mais confortável? Vai, por conta da construção de suspensão. Mas o fato é que quando você utiliza o feixe de mola, que é o que nós temos aqui, ele é muito mais durável e resistente ao longo do tempo. Quer uma dica? É só você olhar caminhão. Caminhão sempre usou feixe de mola pensando, antes de tudo, na resistência e durabilidade. Agora começando a viagem para valer. Acabei de abastecer a Amarok completamente, né, na segunda trava automática do tanque. Agora com tudo absolutamente zerado. Então, quando eu chegar em Santa Catarina, vamos ver como é que vai estar a média e também vou encher o tanque para ver se a média do computador de bordo bate com os litros que eu coloquei no tanque da picape. Vocês podem ver que a picape está completamente carregada, cheia de coisa aqui atrás. Usamos tudo que foi possível para carregar. E até agora, o que eu posso dizer é que o comportamento da picape está muito linear na estrada. Eu não estou sentindo muita dificuldade de nada, apenas na hora de fazer as curvas tem que diminuir um pouquinho, porque ela tem um pouco mais de rolagem. Mas até aí, o comportamento dela está muito parecida com a Amarok que eu sempre vi aí no dia a dia. Um ponto que a Amarok continua sendo referência mesmo nos dias de hoje: o conforto dos bancos. E você consegue ver isso aqui nessa inscrição, Ergo Comfort, aí no banco. Se você olhar o banco, você vai perceber que ele já é bastante anatômico. Ele parece um banco de automóvel. Então você tem essas partes aqui mais pronunciadas, aqui também, com couro microperfurado. Você vê que a parte central em couro, ela é muito bem desenhada. E além de você ter todos os ajustes elétricos do banco, né? Então você tem aqui encosto, altura, inclinação do assento, o ajuste lombar, tá vendo aqui? Você tem aqui também a extensão para pernas, para apoiar melhor as pernas. E o detalhe, não é só o banco do motorista que é assim, o banco do passageiro também é. E a posição que o motorista fica ao volante, que tem ajuste de altura e profundidade, um volante também bastante parecido a um automóvel de passeio, quando você senta na Amarok, você não tem aquela sensação que às vezes acontece em concorrentes de você estar dirigindo uma picape. Aqui é efetivamente mais confortável. E eu pude comprovar isso nessa longa viagem que eu fiz. E desde que eu comecei a viagem, o primeiro ponto de trânsito, agora aqui na Regis Bittencourt, depois do Rodoanel. Nós vamos dar uma conferida como é que está o nosso resultado. Então, eu tenho ali 1h27 de viagem, desde que eu saí um pouquinho ali depois de Piracicaba. Consumo médio
de aproximadamente 11 km por litro, 10,9, autonomia ainda de 660 km. Você vê que o tanque ali ainda não chegou em 7/8. Percurso 126 km, velocidade média de 86 km por hora. Até agora eu não peguei trânsito, agora é que eu estou pegando o trânsito. Vamos ver como é que a média fica. Lembrando que essa picape aqui, você tem aqui o consumo desde a partida e o longo prazo, né? O longo prazo eu vou deixar para a viagem inteira. E desde a partida eu posso fazer aí nos trechos. Por enquanto está muito fácil, né? A Amarok nem parece que está carregada, o motor tem uma sobra aí, o motor V6 anda muito bem. Está bem tranquilo fazer a viagem. Agora com o trânsito pesa um pouquinho, mas vamos ver o que vai acontecer. Um ponto que precisa ser levado em consideração é a qualidade desse motor. O código dele é EA897. Se vocês prestarem muita atenção e até fizerem uma pesquisa, vão descobrir que esse motor aqui, V6 Turbo Diesel, equipa também veículos da Audi. Aqui no mercado brasileiro a gente já teve, por exemplo, um Audi Q7 com esse motor. E lá no Audi ele é declarado com 272 cavalos. O curioso é que a própria Volkswagen diz que esse motor tem uma espécie de overbooster, que durante alguns segundos ele chega aí na potência de 272 cavalos. Na prática, a Volkswagen faz isso só para descolar um pouco esse motor aí dos motores iguais a esses que são utilizados aí nas marcas premium. Mas a gente sabe que esse motor tem muita qualidade. Não é por acaso que o segmento premium do Volkswagen AG também utiliza esse mesmo motor. Primeiro trecho de viagem, agora eu dei uma paradinha aqui na Regis Bittencourt, no posto O Fazendeiro, aliás, um posto muito bom que tem aqui. Vamos dar uma olhada como é que está o resultado até agora? Olha só. Velocidade média 82 km por hora, que é uma velocidade média muito boa, afinal de contas eu peguei pouco trânsito. Percurso 225 km, autonomia ainda 777 km. Cheguei aqui agora no 7/8 do tanque, um pouquinho mais que 7/8 do tanque. Consumo médio ali 11,7 km por litro, 2 horas e 46 de viagem. Eu achei esses números até agora muito bons. E vocês? Agora vou dar uma paradinha e descansar para retomar a viagem até Santa Catarina. Essa daqui é a versão Extreme, a mais completa da Amarok. E tem alguns equipamentos bem interessantes. Por exemplo, o engate é um equipamento que já vem de fábrica, inclusive com a conexão elétrica já funcional. Se você tiver aí o engate nesse padrão, é só conectar a tomada e funcionar tudo. Você tem também capota marítima, aqui para proteger a parte superior da caçamba, e o fecho. Pode parecer bobagem, mas com a capota marítima e o fecho, você consegue usar isso como uma espécie de porta-malas em algumas situações. Não é só isso. Essa versão também conta com estribo lateral de série. Esse equipamento é muito útil para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade na mobilidade. Então, na hora que a pessoa vai acessar o veículo, dependendo da altura da pessoa, colocar o pé aqui fica muito mais fácil para entrar e sair da picape. Outro detalhe, esse Santo Antônio aqui, ele é aerodinâmico, ele não é um Santo Antônio estrutural, mas ele faz diferença. E eu testei isso na prática, porque quando você carrega a carga além do limite aqui da capota marítima, esse Santo Antônio, com a carga abaixo dele, diminui a turbulência e o ruído. Quando não existe o Santo Antônio, na estrada, em velocidade, você começa a perceber uma turbulência que se forma aqui nessa região entre o fim da cabine e o início da carga. Com esse Santo Antônio, isso não acontece. Agora começa o dia 2, para a gente continuar a viagem. Está aqui a minha picape atrás, carregada, que inclusive daqui a pouco eu vou fazer aí a medição de consumo. Mas olha só, parece que a gente está em Nova York, né? Mas não é Nova York, né? Barra Velha. Barra Velha, estamos aqui no centro de distribuição da Van, em Barra Velha, inclusive. O Luciano Hang, uma das pessoas que mais se engajou aí na questão do Rio Grande do Sul, justamente por isso que a gente escolheu aqui a parada. Mas, Carquejo, como é que está a sua picape até o momento? Como é que está o consumo? Eu rodei praticamente 701 km, 700,8 para ser exato. Estou com uma média de consumo pelo computador de bordo de 8,7 km por litro, que me pareceu muito bom. Ok. Lembrando que eu estou com uma carretinha também, né? E o arrasto aumenta o consumo inevitavelmente. Então achei que foi um número muito bom. E ela está vindo bem, está boa para dirigir? Como é que está o comportamento? Tá fantástica, porque assim, a carreta,
embora ela dá ali um arrasto por você, né, você tá rebocando ela, mas o carro vem muito bem, ainda mais se tá com carga na caçamba, então ela dá uma boa sentada, fica bem estável. Comportamento é normal. Você praticamente não sente o carro balançar. Sabe onde você sente mais? Na freada. Aí você Que é sente. normal, é normal. Bom, a gente tem um trecho grande agora até Porto Alegre, Tem né? bastante chão ainda. Pessoal, a viagem segue, por enquanto, tudo em ordem, muito legal as duas Amarocks. Bora lá que tem chão. Bora! Vamos conferir o resultado até agora, dia 2, né? Vamos abastecer a picape daqui a pouco, mas vamos ver como é que ficou a média até agora. A gente tem aqui 9 horas de viagem, né? Consumo médio 11,2 km por litro. Ainda tem uma autonomia de 220 km aqui, vocês estão vendo que o tanque está um pouquinho abaixo aí de 1/4. Até agora 664 km, velocidade média de 74 km por hora. Bom, agora eu vou zerar aqui o marcador A para fazer a média de consumo aqui de Santa Catarina até Porto Alegre. Mas antes disso, abastecer o carro para ver se a informação do computador de bordo bate com a bomba. Outro recurso que acaba fazendo diferença é o porta-luvas com essa chave aqui, que você pode inclusive trancar aqui o compartimento. Mas para que se usa isso? Vou dar um exemplo no meu caso. Durante a minha viagem, eu viajei bastante com câmeras, né? Tô toda hora gravando. E às vezes eu tinha que parar em alguns lugares, postos de gasolina ou estacionamentos, que eu não ia deixar a chave com ninguém, mas eu precisava que esses equipamentos ficassem protegidos dentro do carro. Então você colocar dentro do porta-luvas, que tem uma tranca, certamente é uma segurança a mais do que você simplesmente deixar esses equipamentos simplesmente largados dentro do veículo. Hora da verdade, pessoal. O computador de bordo está dizendo ali 11,2 km por litro. Só que entrou na bomba 60,92 litros. Eu rodei 664 quilômetros. Então, na calculadora dá 10,9 km por litro. O carro está dizendo 11,2. É um erro muito pequeno. Dá para confiar no computador de bordo aqui da Volkswagen Amarok. Bora dar uma conferida aí no trajeto. Lá na minha frente, vocês estão vendo aí na câmera da pista, Luiz Carquejo, com a Amarok lá com a carretinha. Tô aqui atrás, tenho aqui de viagem de hoje, né? 195 km, total acumulado 870. Mas vamos ver de hoje. Velocidade média aí 67 km por hora. Você vê que a gente pegou um pouco de trânsito, não deu para desenvolver tanto assim. E a gente tem aqui, vamos chegar aqui, ó, tempo de viagem 2 horas e 55 até agora. E o consumo 10,1 km por litro. Como é que será que tá do Carquejo? Claro, tá gastando mais, porque precisa ter, obviamente, tem a carretinha, né, que acrescenta peso. Aí lá no destino, vamos conferir. Por enquanto, viagem tá bastante tranquila, apesar do trânsito. Hora de abastecer uma das Amaroks. Tá com o Luiz Carquejo, inclusive com o reboque, para a gente fazer a conta e ver se o computador de bordo bate com a realidade. Vamos ver. Hora da verdade para a gente saber aqui como é que ficou o cálculo. Vamos lá, Luiz, diz aí. Então é o seguinte, rodamos até agora 973 quilômetros. Vou mostrar aqui pro pessoal, ó lá. E fizemos 2 abastecimentos. Ok? O primeiro de 68,2 litros e agora 48,6. Então, fazendo a conta toda, dá uma média na bomba de 8,33 km por litro. Vamos ver se o computador é preciso? Vamos lá dar uma olhada aqui. Vamos lá. Tá no Tempo foco real. já? Beleza? Olha lá. 8,5 é a medida do computador. Luiz, você pode dizer que esse computador de bordo é ou não é preciso? Ah, não, é confiável, totalmente confiável. Gostou do resultado? Gostei. Aliás, tanto do resultado da precisão como do consumo até agora. Lembrando que a gente está carregado e com carretinha que aumenta bastante o consumo. Agora é hora de continuar a viagem. Falta um pouquinho ainda para chegar, acho que uns 300 quilômetros, e já chegamos em Porto Alegre para então fazer a entrega dos donativos para o pessoal que está precisando. Bora lá. Bora lá! Outra coisa que eu usei bastante,
essa tomada 12 volts que tem aqui na parte de cima, como essa tomada foi útil? E esse compartimento todo, por quê? Eu colocava aqui as câmeras nessa posição e muitas das vezes, longas gravações, as baterias das câmeras iam acabando. Então eu podia colocar aqui um adaptador e um cabo ligado diretamente à câmera. Aí você vai dizer, ah, mas não é todo mundo que usa a câmera no carro. Verdade, só que tem muita gente que usa celular com ventosa aqui nessa posição. E ter essa tomada aqui passando o fio direto, não fica aquele fiozão pendurado aqui dentro. E ainda tem a opção de tomada. Você tem mais uma tomada 12 volts aqui no console. E desse outro lado, está mostrando que é um acendedor de cigarro. Mas também é uma tomada 12 volts. Então, além daquela tomada 12 volts ali em cima, você tem mais duas aqui embaixo. Eu que uso vários equipamentos eletrônicos, isso fez muita diferença nessa viagem. E olha aí, pessoal, cerca de 200 quilômetros para chegar no meu destino em Porto Alegre. A viagem continua ainda um pouquinho. Vamos dar uma olhada como é que estão os números aqui. Primeiro acessando aqui velocidade média, 74 km por hora, dia de hoje, né? Segundo dia. Aqui nós temos no longo prazo, você pode ver que está bastante próximo um do outro. Percurso de hoje, 356 km, autonomia ainda 510, não chegou no meio tanque. Consumo médio 10,5 km por litro, 4 horas e 47. Só para a gente comparar, né, o da viagem de hoje com o acumuladão, 10,9, está indo muito bem. Mas agora, fim de tarde aqui, né, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vamos fazer um time-lapse? Vamos acompanhar um pouco aí dessa viagem para vocês verem, pelo menos nesse trecho aqui, como as paisagens são bonitas. Mas é tudo uma maravilha na Volkswagen Amarok? Não. Existem coisas que eu acredito que a Volkswagen precisa pensar seriamente na atualização da Amarok. Vou dar alguns exemplos. Eu senti muita falta na viagem de um controle de cruzeiro adaptativo. A Amarok não tem aquele radar frontal aqui atrás do símbolo que a gente conhece de vários outros carros da Volkswagen. Se você pegar um Volkswagen Nivus, um T-Cross, um Taos, eles têm controle de cruzeiro adaptativo. Outros modelos também têm, a Amarok não tem. Também, chave presencial com partida por botão. Aqui você sempre tem que inserir a chave e dar a partida. Ter o conforto de entrar com a chave no bolso, uma maçaneta presencial, uma partida por botão, certamente acrescenta mais comodidade. E outra coisa, a Amarok ainda utiliza a direção com assistência hidráulica. Essa direção ela não é tão leve
quanto direção elétrica. E a gente sabe que várias concorrentes da Amarok já oferecem esses recursos. Durante a viagem aí para o Rio Grande do Sul, também tivemos aí as picapes da TSO, que foram um pouco antes por uma questão logística e operacional. Vocês estão vendo aí na tela a imagem dessas duas picapes, que a gente também fez marcação no computador de bordo. Então vamos lá. O trecho 1, que foi aquele de Piracicaba até Santa Catarina. Uma das picapes conseguiu 11,36 km por litro e a outra conseguiu 11,76. Lembrando, né? Elas não estavam com cargas exatamente iguais, mas elas estavam carregadas. Aí nós tivemos o segundo trecho. Esse segundo trecho foi de Santa Catarina até Porto Alegre, lá o local onde foi feita a descarga de todas as doações. Pois bem, no segundo trecho, o consumo delas aumentou um pouco, o tipo de pista também muda. Uma das picapes fez 9,7 km por litro e a outra fez 9,9. Como a gente já viu aí no vídeo, a marcação que a gente já fez em outras, o computador de bordo das picapes Amarok é confiável. E olha só, meus amigos, terminamos de descarregar as duas Amaroks aqui, né? Vieram carregadas de donativos. Deixa eu perguntar aqui pro Felipe, aqui, como é que tá, cara? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que foi a viagem? Tudo certo? Viemos bem, viemos tranquilo. Chegamos aqui. Foi e valeu a pena a viagem? Valeu, sempre vale a pena. Sempre pra vale, ajudar, né? Quanto tempo tu já tá nessa função aqui, carregando e ajudando e tudo mais? Rapaz, eu já vim pra primeira vez aqui, ficamos 14 dias, voltei, aí fomos em São Paulo, aí o Jorge arrumou essa missão junto com você. A gente veio pra cá para ajudar mais uma vez. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, obrigado, o povo gaúcho agradece. Agora a grande dúvida é, e a Amarok, aguentou bem? Aguentou, pô. Veio bem na estrada, veio tudo certinho? Veio na carga máxima. Tudo. Até o teto. Literalmente, zero dor de né? cabeça, nem, parecia que nem fez cócegas. Olha só, esse motor V6 então faz jus ao veículo. Legal. Então tá, gente, boa viagem para vocês agora, bom retorno. Sei que tem bastante chão, espero que vocês façam um bom retorno mesmo. Outro recurso que faz diferença é o mapa de GPS embarcado diretamente na memória da central multimídia. Tem bastante gente que vai dizer, mas o mapa de GPS embarcado já foi superado pelo Waze ou Google Maps. Pode ser que nas grandes cidades esses recursos funcionem muito bem, mas quando você faz viagens longas por região de serra, onde o sinal de celular é bastante complicado, ter um mapa de GPS embarcado que não depende de sinal nenhum faz muita diferença. Eu mesmo usei algumas vezes na viagem esse recurso aqui, porque o celular não estava muito disponível naquele momento. Olha aí, galera, já chegamos aqui em Porto Alegre. Tô com o meu batedor aí na frente, o Rudimar, que ajuda aí no projeto para distribuição do material, veio receber a gente na entrada da cidade, né? Então agora a gente está indo até o local onde nós vamos fazer a descarga aí de todos os materiais, né? Da Amarok está comigo, o Carquejo está aqui atrás. Vamos levar ainda mais uns 40 minutos para chegar lá. Olha só, até agora, pessoal, 16 horas totais de viagem, né? Considerando São Paulo, Santa Catarina e agora aqui. Se a gente pegar só hoje, foi 6 horas e 55 minutos de viagem. Aí temos também aqui, ó, deixa eu achar aqui o acumulado da viagem.
Aqui, ó, percurso. Até agora, 1.199 quilômetros, quase 1.200 quilômetros percorridos, mas ainda tem mais um pouquinho até a gente chegar lá. Vamos lá? Também é importante destacar aqui o ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Eu, por exemplo, não fiz a viagem sozinho, então ter duas temperaturas ajudou e ajudou bastante. Além disso, você está vendo aqui as conexões USB-A e a entrada P2? Isso aqui é para você integrar com a central multimídia. Mas o detalhe é que a Volkswagen Amarok, com essa central aqui, a Discover Media, ela tem também a entrada SD Card. Mas por que isso aqui é interessante? Usando esta conexão aqui, às vezes você pode baixar uma música no celular e gravar ela no SD Card do smartphone. E aí com o adaptador você vem aqui, conecta e escuta essa música. Por que eu estou destacando isso? A minha viagem foi muito longa e nem sempre você tem conexão de celular para conseguir usar um streaming online. Então usar o SD Card, além da porta USB, também ajudava naqueles trechos de serra onde você não tem conexão nenhuma e consegue aí ter várias opções de fonte de áudio para escutar suas músicas favoritas. Pessoal, 8 horas da noite, estamos chegando aqui no nosso destino em Porto Alegre. Quantos quilômetros? 1.232 quilômetros depois. Média da viagem de hoje, 11,1 quilômetros. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Tempo de viagem hoje, 7 horas e 50, 17 horas do total. Vamos entrar agora aqui no pátio. Aí minha frente tá aí a caminhonete do Carquejo com a carretinha, com os cobertores, a minha atrás. E ó quem tá chegando aqui, ó. Ó quem tá com a câmera aqui. Eu tô filmando, mas ele também tá filmando, ó. Chega todo mundo filmando aqui, ó. Mestre Jorge Augusto. Já vem todo mundo gravando, grava de um lado, grava do outro. Tudo em ordem. Prazer te rever, cara. Prazer todo meu. Vamos descarregar agora? Vamos descarregar. Bora, pessoal. Então, ó, tá vendo a recepção que a gente teve aqui? Disseram que prepararam uma surpresa para mim e pro Carquejo. Eu tô louco para ver essa surpresa. Mas a parte mais legal é justamente a gente trazer aí todas essas doações aqui para a paróquia. Uma super viagem teste. Só conferindo aqui o resultado final, ó, desde a partida hoje 11,1, longo prazo 11,1, achei que foi sensacional. Estamos concluindo aqui a viagem em Porto Alegre, pessoal. Vamos descarregar agora. A missão cumprida. E aí, Jorge, como é que é a sensação, cara? Putz, cara, 1.232 quilômetros depois... 2 tanques inteiros de diesel, um monte de pedágio, olha aí, as lonas deram certo, né? Valeu a pena ou não? Claro que valeu a pena, faria de novo, vou fazer de novo, dia 30 de junho, mais legal, uma vez, cara. vamos vir Que pra legal. cá. Olha aí, ó, aqui tem ração e cobertor, há mais algumas outras coisas aqui embaixo, e aí nós temos ainda aqui, tudo isso aqui, essa picape inteira aqui, todinha é cobertor. Então aqui nós devemos ter aproximadamente, nessas duas picapes, em torno de 700 cobertores. Mais algumas outras doações. A gente tem lá dentro ração também, tem ração aqui embaixo. Também tem alguns kits de higiene que a gente trouxe, né? O pessoal precisa fazer barba, claro, precisa escovar dente, precisa limpar a cozinha. Então a gente trouxe detergente, trouxe várias coisas. Que legal. Cheio de coisa aí. Parabéns, Jorge. Obrigado, Parabéns, cara. obrigado. Vamos descarregar? Bora descarregar que a gente tem bastante coisa para tirar. Ainda tem mais uma outra metade que está em Piracicaba, que está vindo para cá, no caminhão. E lá tem água, tem medicamentos, tem água, tem medicamentos, tem mais cobertores, tem gêneros de primeira necessidade. Cada fardo desses são 10 cobertores. 10 cobertores?
Cada fato desse são 10 cobertores. Vamos lá. O cobertor é leve. Cada um tem uma cara. É muito cobertor, hein? Eu acho que não veio metade, ficou outra parte dessa lá em São Paulo. Ele vai ver aí. Tá ajudando também? Cobertor, hein? É cobertor, hein? Peraí. Bora, vamos ver as doações. Vamos caprichar, vamos ver as doações aqui. É bastante, mas vai rápido, Jorge. Você não faz ideia, velho. Bastante, hein? Tem bastante gente ajudando, cara. Tem muita coisa, tem fruta, tem legumes, tudo organizadinho aqui. Tem muita água, vai chegar mais de Piracicaba, vai chegar mais água de Piracicaba. Vou te dizer que a água agora não é mais Não é mais o problema, o né? problema, porque voltou às estações de tratamento, né? A água não chega no rio. Não. Essa pilha aqui, aí pessoal, olha os cobertores que vieram lá de Sorocaba. Tem uma pilha dedicada só para ele aqui, ó. E ainda vai chegar mais cobertor, hein? E vieram no tempo certo, hein? Vieram no tempo certo. Aqui tem cerca de 75% dos cobertores. Ainda vai ter mais 25 que vão chegar no caminhão aqui, hein? Tudo organizadinho. Roupa feminina. Vem roupa feminina no caminhão lá da Vecol. Tem roupa feminina que a gente vai mandar bastante. Tem bastante roupa de inverno que a gente reuniu. Aqui já tá triado, né? Aqui tá separado já. Tem bastante roupa feminina que a gente conseguiu reunir também. Tem medicamento. A gente vai mandar também medicamentos para cá. Tem produto de limpeza também lá em Piracicaba ainda, ou seja, faltaram 2 Amaroks porque não ia caber. A quantidade de doação que a gente recebeu, se viesse as 2 Amaroks, ainda ia ficar muita coisa lá. Então o que a gente fez? Abortou essas últimas 2 Amaroks, que inclusive seria o diretor da Vecol, que viria, o Dário Monteiro, mais um colega dele, e vai vir um caminhão com a quantidade de doações que as 10 unidades da Vecol, destaque aí para as unidades, por exemplo, de Bebedouro, uma cidade que é relativamente pequena, e Bebedouro reuniu praticamente a mesma quantidade de doações que uma cidade como Piracicaba, que é muito maior. Então a gente ainda tem muitas doações para chegar aqui, e dia 30 de junho eu vou dar um jeito de vir de novo para o Rio Grande do Sul para comemorar meu 2º aniversário aqui com os colegas, com o Felipe, opinião sincera, e todo o pessoal aqui da paróquia que está fazendo esse belíssimo trabalho. A gente vai ajudar tudo que a gente puder. Novamente, dia 30 de junho, ó, pessoal. Vem de voo, hein? Show de bola, Jorge. Te esperamos ansiosos. Bora! Nessa longa viagem que eu fiz, ninguém teve necessidade de andar aqui no banco traseiro. Pelo contrário, a gente usou o banco traseiro para conseguir levar mais doações para o Rio Grande do Sul. Mas se alguém tivesse andado aqui, em alguns dias, que até estava quente, poderia fazer falta a saída de ar-condicionado aqui no banco traseiro. Já tem concorrente da Amarok que oferece esse recurso. E também o descansa-braço escamoteável aqui no meio. A Amarok não tem isso. Então são pontos de melhoria que a Volkswagen pode pensar em fazer aí na atualização do modelo. Hora de fazer a viagem de volta, saindo aqui de Porto Alegre, sentido Santa Catarina. Acabei de abastecer a picape. E o que eu quero ver agora é como fica a média de combustível sem a picape carregada. A gente espera que essa média aumente, mas vamos ver isso na prática agora. Been so long.
Uma coisa que a gente precisa explicar bem detalhado é o engate, que inclusive é de cabeça removível. Então você só coloca ele quando você vai utilizar. Não está utilizando, você pode soltar ali o pino e guardar esse engate dentro do veículo. Quais as vantagens? Melhor para estacionar e também ajuda a melhorar aqui o ângulo de saída da picape. É importante observar algumas coisas, como a capacidade máxima de reboque. Se você olhar aqui na etiqueta, está informando aí a capacidade máxima de 2.800 quilos no reboque. Mas para você conseguir rebocar os 2.800 quilos, o reboque precisa ser assistido por freios. Se o reboque não tiver freios, for um reboque passivo, você tem que respeitar a carga máxima de 750 quilos. Lembrando, 750 quilos carga mais reboque. Ali os 2.800 quilos é a mesma coisa. 2.800 quilos de carga mais reboque. Pode até ser que a Amarok não tenha a maior capacidade de reboque da categoria das médias, mas esse número está entre os melhores da categoria, mesmo nos dias de hoje. Caçamba, volume. A Amarok continua tendo uma das maiores caçambas do segmento. Você consegue colocar aqui dentro 1.280 litros, né? Capacidade volumétrica, o que é muito bom. Lembrando que essa capacidade volumétrica é aqui até a altura da capota marítima. E essa versão, como vocês estão vendo, já vem aqui com um protetor de caçamba. Então você tem aquelas cargas mais agressivas, né? Coisas com metal, com pontas, não tem preocupação nenhuma de riscar aí a carroceria da picape, uma vez que esse protetor vai garantir toda a segurança. Conferir aqui o andamento da viagem. Já viajei bastante e olha só, temos aqui quase 4 horas de viagem, 3 horas e 56, consumo 11,1 km por litro, isso de hoje, né? Autonomia ainda 480, o tanque ainda nem chegou a meio, está um pouquinho acima de meio, 356 quilômetros e a gente ainda tem uma projeção de 480. Agora, isso aqui é o consumo médio de hoje. Vamos ver o acumulado? E o longo prazo, 11,1 km por litro. Então, olha que coisa curiosa, né? Mesmo sem carga, ela continua mantendo praticamente a mesma média da histórica. Quando a gente pega aqui o total, 1.621, hoje 356. Então, está bastante estável e muito tranquila aqui a viagem. Praticamente terminando aqui o circuito Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vamos ver o resultado. A gente tem 7 horas e 4 de condução, tive algumas paradas aí no caminho, alguns almoços, lanchinhos, algumas coisas assim, mas o total de condução de hoje foi 7 horas e 4. Total da viagem até agora 25 horas. Vamos dar uma olhada aqui no consumo, olha só, o consumo de hoje 11,1 km por litro. E quando a gente pega o acumulado, exatamente o mesmo consumo dos dois, né? A autonomia ainda tem 360 km, um pouco menos ali de meio tanque, né? Diria ali quase um quarto, um pouquinho mais que um quarto de tanque. E os 520 km percorridos aí, né? Um total agora 1.786 km de viagem. Então a gente vê que a média ficou bastante estável, apesar do trânsito que eu peguei na estrada. Outra melhoria que seria bem-vinda. Um conjunto de iluminação aqui na frente, totalmente em LED. Se você pegar, por exemplo, um Volkswagen Nivus, ele tem a frente Full LED. Aqui na Amarok, o único LED é esse daqui, que é a luz de rodagem diurna e assinatura de lanterna. Por quê? O farol baixo, vocês podem ver aí que ele é do tipo xenon, tá vendo? Não é um farol baixo em LED. Você vai perguntar, mas esse farol ilumina menos que o LED? Eu dirigi bastante essa picape à noite e não senti grande falta assim de um farol em LED. Mas o tom do LED é mais bonito. Então você consegue ver uma diferença de tom entre a assinatura e o farol. E tem mais um detalhe, o farol auxiliar aqui embaixo é halógeno. Então, tem uma frente totalmente em LED, o que já é normal em vários outros modelos da Volkswagen, também seria bem-vindo aqui na Volkswagen Amarok. Olha aí, pessoal, hoje, dia 1º de junho, eu já estou na hora de voltar para minha base. A gente está aqui em Amarok de doações. Mas sabe por que eu voltei aqui mais uma vez
na grande parada van em Santa Catarina? Vamos descobrir agora. Conforme prometido, olha aí, a Volkswagen Vecol destinou aí o seu caminhão de pós-vendas que está indo rumo ao Rio Grande do Sul, absolutamente lotado de doações. Olha aí, até em cima completamente lotado. Pessoal, não seria possível transportar todas essas doações aqui em duas Amarok. Vocês podem ver aí que o espaço que o caminhãozinho tem é muito maior. A gente ia precisar de pelo menos umas 3 ou 4 Amaroks para conseguir levar tanta coisa. Nem dá para abrir a outra porta, porque se abrir as coisas caem. E tudo isso aqui está indo rumo ao Rio Grande do Sul. Vecol prometeu, Vecol cumpriu, as doações vão chegar lá. Existem mais algumas coisas que a gente conhece de outros carros da Volkswagen que eventualmente uma nova Amarok poderia ter. Um recurso como, por exemplo, o sistema de permanência de faixa. Alguns carros da Volkswagen já trazem a câmera ali no para-brisa que você tem esse recurso, né? Tá andando na estrada, ele entende a faixa e quando você vai saindo da faixa, ele acerta o volante para trazer o veículo para dentro da faixa. Claro que para esse recurso funcionar, obrigatoriamente você tem que ter direção com assistência elétrica para ter essa atuação no volante. Outro detalhe também que seria bem-vindo é uma central multimídia um pouco mais atualizada, né, com a possibilidade de você colocar aplicativos. A gente vê isso em praticamente todos os carros da Volkswagen com o Volkswagen Play, e também um painel digital à frente do motorista. Vários modelos da Volkswagen já trazem aí o Active Info Display. Tá aí opções interessantes para a Volkswagen pensar na nova Amarok. E a gente precisa mostrar aqui todos os protagonistas dessa ação. Mas quer ver como dá trabalho fazer tudo isso? Estou aqui com a Fove, que é responsável pelo marketing da Vecol. Fove, que hora você saiu de Piracicaba para estar aqui? Boa tarde, pessoal. Eu saí, era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã e está em Santa Catarina. Ainda vai para o Rio Grande do Sul, né? Mais algumas horinhas de viagem, viu? E aí, Fove, vale a pena todo esse esforço para o pessoal lá do Rio Grande do Sul? Com certeza, Jorge. É cada um fazer um pouquinho, a gente chega na quantidade que eles precisam lá, né? Então vale a pena sim. Pessoal, a Fove foi uma das principais pessoas aí na triagem desse material que a Vecol recebeu, a separação e também ajuda aí no carregamento das picapes, né, Fove? Pois é, verdade, Jorge. Deu um trabalhinho, mas com certeza vai ser recompensador. Pessoal, ainda tem mais história para contar aqui nesse vídeo. Olá! Chegaram os nossos viajantes aqui. Após 18 Como é que tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Coisa bem boa. Vocês são os dois heróis, hein? Eita! Graças a toda a nossa equipe, o suporte que tivemos. Que legal, que bom. Aí, ó, veio até com pneu step. Bah, veio até o teto, hein?
Último dia de viagem, saindo aqui de Santa Catarina, rumo a São Paulo. Vocês podem ver aqui que o computador de bordo, esse aqui é o que zera automaticamente, está tudo zerado. Picape plenamente abastecida, mas sempre bom a gente dar uma olhada. Olha lá o consumo médio, 11 km por litro. Agora vamos ver se nesse trecho de viagem aqui, ela vai ser mais ou menos econômica. Até agora está se mostrando muito estável. Vamos conferir. Pouquinho antes de subir a serra, conferir aqui o resultado. A gente tem aí 1h24 de viagem, consumo 9,2 km por litro, nem um pouquinho mais forte agora, o carro está descarregado, mas vamos lá. Consumo médio acumulado 10,9, autonomia 710, percurso de 84 km, velocidade média de 60 km por hora. Peguei um pouquinho de trânsito também, isso pode ter interferido. Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Já que a gente vai subir a serra, eu vou fazer um time-lapse duplo. Como é que é isso? Um time-lapse da pista e um time-lapse do painel. Vamos ver como é que fica isso. Resultado da subida de serra, vamos lá? A gente tem aqui 1h57 de viagem desde que a gente começou, 8,3 km por litro, né? A média está um pouco mais baixa aqui o histórico. Autonomia 560 e o percurso de 117 km com uma velocidade média de 60 km por hora, né? O trânsito que eu acabei pegando pesou um pouco além da subida de serra. Agora a viagem fica mais tranquila, fica mais plana aí até São Paulo. Vamos ver. Ponto muito relevante dessa picape é o sistema de tração 4Motion. Esse sistema de tração, ele é integral e permanente. Funciona com um diferencial Torsen no meio da picape. Com esse diferencial Torsen, de forma mecânica, não precisa de eletrônica para fazer isso, ele normalmente tem 40% de tração no eixo dianteiro e 60% de tração no eixo traseiro. Só que ele pode variar até 80% de tração no eixo traseiro, deixando 20% lá na frente, ou chegar a 60% no dianteiro, deixando 40% de tração no traseiro. E o resto é tudo variável entre esses números, e ele faz isso de forma mecânica. Só para vocês entenderem, essa tração que a Volkswagen aqui chama de 4Motion, que tem o sistema Torsen, também existe na Audi, e lá é conhecida como 4. Os carros da linha RS da Audi utilizam essa mesma tração. Então, do ponto de vista de estabilidade e performance, funciona e funciona muito bem, porque a picape está sempre com tração nas 4 rodas. Então, se você vem, por exemplo, numa pista de asfalto e pega uma curva em terra molhada, você tem tração nas 4 rodas, diferente da maioria das picapes do segmento, que só vai ter tração nas rodas traseiras e você precisa ligar através de botão ou alavanca para conectar o eixo dianteiro. Aqui não tem esse problema. Então, para estabilidade e performance, essa tração é extremamente eficiente. Isso dá muito mais segurança para o motorista e acrescenta mais estabilidade em todas as condições de direção. Bora lá, pessoal, para quem acha que a viagem são só rosas, olha só o perrengue. Eu saí de Barra Velha por volta de 9h15 da manhã. Agora são 5 horas da tarde. Faltam 260 quilômetros ainda para chegar em São Paulo. Regis Bittencourt hoje foi uma zona. Eu passei por pelo menos 3 acidentes que pararam completamente a pista. E aí, obviamente, eu não fiquei dirigindo. Eu parei nos postos que dava, esperando o trânsito melhorar. Mas vamos ver os números aqui para vocês verem que desastre. Vamos lá, começando aqui, ó. Tempo de viagem, 6 horas e 3 minutos. Isso com o carro funcionando. Aqui não está o tempo que eu parei nos postos, que aí, se eu somar tudo, deve dar cerca de 2 horas parado aí nos postos, né? Aí a gente tem uma média de 9,2, a média foi muito prejudicada por causa disso, autonomia de 450, e olha aí, 291 quilômetros em 6 horas e 3 minutos, e ainda tem mais 260 até São Paulo.
Se eu der uma olhadinha aqui, quanto ainda falta, 259 quilômetros, eu vou chegar em São Paulo 9 horas da noite. Tá vendo? Às vezes não é só maravilha, tem esse tipo de perrengue. Mas vamos lá, vamos ver lá no final como é que vai ficar a média histórica da picape com tudo isso. Viagem concluída. 13 horas de viagem de Barra Velha até São Paulo, 5 horas a mais do que o normal, considerando viagens comparadas. Olha o resultado. Temos aqui 10 horas e 37 de condução, isso é o carro dirigindo, mas aí o tempo parado para evitar o trânsito pesado da estrada, então deu aí as 13 horas. Consumo da viagem, 9,8 km por litro, consumo acumulado de 2.364 quilômetros, né? Ida e volta para Porto Alegre é 10,7 e hoje foi 9,8. Hoje percorreu aí no 546 quilômetros com velocidade média de 51 quilômetros por hora. Ainda tem autonomia ali de 230 quilômetros. Bom, considerando todos os perrengues que aconteceram nessa viagem, nesse último trecho aqui, eu achei o resultado muito bom. E aí vou dizer, mesmo sendo uma picape, uma coisa que ajudou bastante, os bancos, muito anatômicos e muito confortáveis. Isso ajuda a encarar viagens muito longas e é uma coisa que a Amarok está de parabéns. E quanto que a Amarok faz andando de boa exclusivamente na estrada? Vamos descobrir agora. Se a gente olhar aqui o consumo desde a partida, eu tenho ali 11,8 km por litro. Eu já estava andando de boa, só que agora eu vou zerar esse consumo aqui, ó. Tá vendo? Tá zerado, pessoal. Aqui eu ainda tenho um acumulado, 10,8 aí dos quase 2.500 quilômetros rodados. Mas agora eu vou fazer um trecho de estrada bem na manha, para ver o máximo que a gente consegue fazer com a Amarok. Vamos ver. Resultado do consumo da Amarok, somente estrada andando de boa. Olha que beleza, 13,8 km por litro. Claro, o carro está descarregado, mas o ar-condicionado estava ligado aqui no trecho. Eu rodei aqui quase 60 km, velocidade média de 82 km por hora. Respeitei a velocidade da via. Vocês podem ver que se andar na boa, ela ainda consegue ser bem econômica. Não há dúvida nenhuma que essa ação foi extremamente importante. Vocês viram várias vezes a quantidade de coisas que estavam ocupando todo esse espaço aqui na Vecom. Mas eu quero a mensagem final do Dário Monteiro, que ajudou a realizar todo esse projeto. E aí, Dário, como é que foi esse desafio? Jorge, eu queria agradecer a você, né, primeiramente, por ter feito esse projeto, né, o elaborador desse projeto, e nos chamou de bate-pronto. Nós fizemos na live, a gente fala que era uma Amarok. Eu falei para você e para o Felipe, né, da Opinião Sincera, falei, calma, que vamos surpreender positivamente. E eu tenho que agradecer a todos mesmo. Foram, na primeira viagem foram quantas Amaroks? 4 Amarok. Depois, com carretinha. E uma carretinha. Depois acho que iam mais 4 Amarok, pelo que eu vi. Abortamos a missão, vamos colocar um caminhão, faltou Amarok para ir na caravana. Isso, para mim, foi muito gratificante. E eu queria agradecer aqui em especial, lógico, a você, mas um agradecimento especial a Fove, o marido dela. O que eles fizeram com o caminhãozinho de sair daqui num feriado e passar praticamente o final de semana na estrada, e chegou na segunda-feira, chegaram na segunda-feira aqui. Então foi feriado, sexta, sábado, domingo e na segunda-feira aqui. Não tem palavras, eu não tenho palavras para agradecer ela, tá? E agradecer a todos vocês, de todo o grupo Vecol, toda a população de cada cidade que nós estamos atuando. Meu muito obrigado do fundo do meu coração. Essa é a prestação de contas, Jorge. Pessoal, entregamos todas as doações, tivemos que modificar um pouco pela quantidade de doações, mas o projeto foi concluído com todo sucesso.
Vocês viram aí durante a viagem, tivemos aí a participação de uma pessoa que ajudou a gente na logística, fazer com que o resto das doações chegassem no Rio Grande do Sul com um caminhãozinho. E eu estou aqui mais uma vez com a Fove do marketing da Vecol, que encarou uma viagem de Piracicaba a Porto Alegre num único dia para fazer as doações chegarem lá. Mas por que eu trouxe a Fove aqui novamente? Quero fazer a pergunta para ela. O que você viu lá embaixo, Fove? Qual é a situação das pessoas que passaram por esse problema? Olha, Jorge, a gente passou pela beirada da rodovia ali, então a gente viu a ponta do iceberg. Mas dá para dizer que é muito pior do que o que a gente vê na televisão. Tá feia a cidade, assim. Bem difícil, né? Bem difícil, bastante lixo, o pessoal tentando se reconstruir. Tá complicado, dói o coração de ver. Tá vendo, pessoal? Essas doações, elas são uma gotinha no oceano, por isso que todo mundo precisa continuar ajudando. Aliás, esse foi o objetivo desse projeto, fazer com que as pessoas se sensibilizem e cada um se mobilize para poder continuar a ajuda ao Rio Grande do Sul. Agora, outra coisa importante, Fove, você foi lá entregar as doações, assim como eu. Como foi a recepção do pessoal lá que recebeu essas doações? Como eles viram esse gesto? Olha, eles ficaram muito gratos, viu, Jorge? O pessoal da Paróquia Santa Ana foram muito receptivos, trataram a gente muito bem e ficaram agradecidos, porque assim que a gente começou já a descarregar o caminhão, eles já começaram a abastecer o carro deles de apoio para já começar a distribuir na comunidade. Então, assim, trouxe bastante alegria para eles que estão na linha de frente, de fato, entregando as doações que nós fizemos chegar até lá, né? Bom, pessoal, nós fizemos a nossa parte em prol do Rio Grande do Sul. E vocês, o que estão fazendo para ajudar os nossos colegas do Rio Grande do Sul? Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.